Fala galera, beleza? Morodiro na área. E aí, um inscrito, Natan Araújo, tem que dar nome aos bois, sugeriu, falou: Peter, depois que você tomar seu vinho, porque eu postei uma taça de vinho lá no Instagram, faz o balanço da Melius, meio bêbado. Eu falei: beleza, boa ideia. E aqui estou eu, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Morodiro Oficial, e também entre no Telegram, um salário de Melius. Porque apesar desse balanço aqui não ter uma tabela para facilitar minha vida, ele está muito bem estruturado. Então, mesmo alcoolizado, conseguiremos falar sobre Melius e depois a gente vai lá para o gráfico. Então, já garante esse like aí, tá? Você quer que Melius sobe? Bate 500 likes nesse vídeo e compartilha com todo mundo que vai subir, tá? Então, aqui temos a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Tá? Desde 2011, eles oferecem soluções completas de tecnologia que permitem um retorno positivo e sustentável à empresa e aos nossos usuários e parceiros. Com uma proposta de valor única, eles aplicam ali a cultura do ganha-ganha-ganha em todas as relações deles, tá? Maravilha. Mas vamos direto aos números. Vamos passar aqui um pouquinho esses textos, essas mensagens aqui, que não importa muito, eles falam aqui o ano do day one deles aqui, etc e tal, mas não importa. O que importa são os números, tá? E o crescimento dessa empresa está absolutamente incrível, tá bom? Então olha lá, desempenho operacional, tá? Eles têm ali mais 2,4 milhões de contas abertas no quarto trimestre de 2020, um marketplace ali com 2,5 bi de GMV, um crescimento de 57% em relação a ao quarto trimestre 2019 com o quarto trimestre 2020, tá bom? 5,3 milhões de usuários ativos no final do quarto trimestre 2020, tá? 50% a mais do terceiro trimestre 2020 e 152% a mais do quarto trimestre 2019, tá bom? Lembrando, 25 mil médias de novas contas abertas por dia, coisa pra caramba, tá bom? Então, números incríveis, inclusive comparação com o quarto trimestre 2020, mostra que o balanço realmente quer mostrar a evolução da empresa, tá? Serviços financeiros, 3,1 milhões de cartões solicitados cumulativo, 17,5 vezes o quarto trimestre de 2019, ou seja, incrível crescimento da empresa, mas isso aqui é só o começo, tá? Olha lá, a base de usuários vem crescendo absurdamente. E no quarto trimestre de 2020, apesar do exagero da barrinha aqui, porque eles apelam, né? A gente sobe ali de 11,6 para 14 milhões de usuários, tá bom? Claramente, eles apelaram aí na proporção dessas barrinhas, tá bom? Mas um crescimento bem convincente se a gente parar para pensar aqui no crescimento anterior, trimestre a trimestre, até o quarto trimestre de 2020, tá bom? Então, um crescimento maravilhoso para o quarto trimestre de 2020, fechando 2020 aí com bastante cliente, tá? Total de contas abertas, justamente aqui o número que a gente falou, aqui eles estão comparando no ano, tá bom? E no crescimento anual, a gente tem mais ou menos algo mediano, tá? Algo meio padrão, né? Claro que saltou aqui 5 milhões de repente, mas é um número exponencial que pode continuar a subir, né? Será? Vamos descobrir aí no final do ano que vem, ou melhor, desse ano. Dá um desconto aí que eu tô com um vinho no sangue, tá? E aí nós temos aqui o número de usuários ativos nos últimos 12 meses, tá? 5,3 milhões. Bastante coisa também, pra falar a verdade. Depois a gente tem aqui o anualizado, tá? Então, tá bonito. Olha lá como os usuários ativos estão explodindo em 2020. Novamente, já exageram aqui na barrinha, tá bom? Mas é mais do que o dobro, tá bom? Então tá beleza, a gente faz uma vista grossa aí, tá? Eles até divulgam aqui o acesso nas plataformas. Hoje, possuímos 3 grandes pontos de contato com a nossa base de usuários. Nosso website, extensão de browser, algo bem útil, né? Que eu mesmo não era muito usuário de extensões de browsers. Hoje em dia já estou começando a me adaptar, tá bom? Google Chrome e Mozilla Firefox, são 2 browsers aí bem famosos para quem é de TI. E aplicativo de celular, iOS e Android, tá bom? E aí eles divulgam aqui mais 700 mil usuários ativos semanalmente. Maravilhoso aqui na extensão do plugin deles, tá? Então, claro, tá falando aí de usuários ativos, tem que ver aí o total, mas enfim, isso aqui não é um ponto principal aqui do balanço. O GMV também cresceu, né? GMV trimestral deu uma explodidinha depois de dar uma recuada aí por causa da pandemia, obviamente. Quarto trimestre de 2020 traz um GMV crescendo bastante, inclusive, né? Ali por volta de 50%, na verdade 57%. E é claro que eu não vi isso, porque eu estou com álcool no meu sangue. Mas tá aqui, 57% de crescimento de GMV trimestral e GMV LTM, que são de usuários ali ativos, também cresceu 51%, tá bom? Aqui, provavelmente ele tá falando do anual, tá? Então, não o trimestral. Tanto que tem até a flechinha aqui, tá vendo? Muito bem.
cresceu bonito, tá? Ele tá falando dos dois anual, na verdade, de um trimestre pro outro aqui, tá? Antes que vocês comentem que eu deixei isso passar, não deixei isso passar, tá bom? Então, temos aí esses números do balanço. Aí, o GMV anual, eles trazem aqui um gráfico anualizado maravilhoso. E, galera, não tem jeito, né? Quanto mais você desce aqui nesse balanço, que por mim ficou faltando uma tabelinha aí, igual aquela tabela padrão que a gente vê em todo o balanço, mas mesmo assim, tá incrível, não tem segredo. O balanço está incrível, a empresa está em um crescimento absurdo. Cartões solicitados ali, ó, cresceu 17,5 vezes, tá? Muito incrível isso daqui. Tá, e aí, tinha mais alguma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, que era justamente a aquisição da Picode, né? Não sei se fala assim, Picode ou Picode, um site polonês, que também adicionou bastante aí pra empresa, né? Eles até fazem a separação e depois o somado dos dois juntos, tá? Então tá bonito, o EBITDA aqui dos dois somados. E descendo o desempenho financeiro, a receita líquida também cresceu, tá? Aqui no anualizado, ou melhor, no trimestral, e aqui no anualizado, né? Misturando tudo, a gente tem um crescimento absurdo de receita, né? Olha lá, mais 50% aqui, a gente comparar o 81,5 com 125,4 de 2019 a 2020 e 80% de 2019 com 2020 no quarto trimestre aí dos anos, tá bom? E aí um belo balanço, não tem o que falar, receita líquida crescendo, tá tudo crescendo, não tem nada diminuindo nesse ativo, tá? No máximo aqui a receita, mas eles até deixam uma mensagem aqui, eu não vou ler na íntegra porque é só entrar aqui e dar uma lida, mas que tá tudo conforme o planejado, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque aumentou a receita aqui de cashback, de pessoal e de marketing, né? Comparado ao terceiro trimestre de 2020, mas tudo esperado, conforme diz aqui a mensagem da empresa, tá? Então um balanço realmente incrível, o EBITDA também cresceu. Chega de números, vamos para os gráficos, tá? Então, o que o gráfico está mostrando? Já precificou o balanço, né? A gente está no gráfico diário e olha a alta que deu Cash 3, 5,17% num dia aí, tá bom? Olha lá no 15 minutos como é que a gente tem uma explosão do ativo. E olha lá que incrível, tá bom? Até alcoolizado dá pra ver, 25,47 como teto do ativo, muito bem utilizado como região de resistência, mesmo com a explosão, o gráfico desconta tudo, é justamente isso que eu falo tanto pra vocês isso daqui, que tem gente que insiste em não entender, até me frustra um pouquinho, tá? E aí o ativo, galera, o que o ativo tá mostrando? Mostrando que abriu, ali no IPO de novembro, cresceu um absurdo, não tem segredo nenhum, tá bom? Cresceu seus 289%, recuou os 50%, mais ou menos lá que a gente sempre fala, né? Olha lá, 297%, recuou um pouquinho mais, 50%, claramente estou aqui com problemas motores por causa do meu álcool, e aí o ativo volta a subir, ou seja, dá para encarar isso daqui como um grande movimento macro de fundo ascendente, tá bom? E de repente, a gente pode traçar uma LTA aqui e o ativo tem um longo caminho para subir. Mas é claro, como eu sempre digo, galera, nunca se alavanque demais em um ativo, tá bom? Aqui no gráfico diário, eu interpreto isso daqui como um fundo ascendente, com certeza. Depois desses números da empresa, fica difícil apostar contra uma Cash 3, mesmo que ela já tenha decolado e agora despencado um pouco. Tem que lembrar que a gente está vivendo momentos aí de crise no Brasil, né, político, fiscal e econômico, e que aí o balanço fala por si só. No gráfico diário, inclusive, nós temos um padrão de reversão e o ativo está concretizando essa reversão. Depois do 25,47, nós temos o 28,41, 29,35 e os R$30 e depois regiões ali perto, a máxima do ativo ali no 36,67, tá, para serem buscados. Então tem uma alto percentual para o ativo subir, tá bom? Sem novidades no gráfico semanal, vale a pena dar uma olhada também. A gente tem claramente um ativo fazendo uma reversão também, olha lá, veio de queda no gráfico semanal, semana de reversão, tá bom? Esse candlezinho aqui, e o candle dessa semana atual já mostra uma reversão sendo executada. Lembrando que amanhã é quinta-feira e é o último dia da semana, então é só ele não perder essa alta, que ele vai estar mostrando e começando uma reversão de fato. Então assim, galera, para longo prazo é um belo ativo para se investir, essa é a verdade. Tá, agora, não se alavanque demais no ativo, tá? É o que eu sempre falo, divida bem seu capital, aquelas coisas todas, tá? Tome cuidado para não colocar muito dinheiro em um ativo só, tá? Então, galera, balanço especial hoje, a pedido do nosso querido Natan Araújo aí. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Me segue lá no Instagram, Modo Dinheiro Oficial, entre no Telegram, lembre-se, fechamento diário tá aqui no primeiro comentário, fechamento diário, tá? Vou deixar aí pra vocês, são 2 partes hoje porque eu passei mal, tive que gravar em 2 partes. E aí talvez eu traga até o balanço da Enjo 3 ainda hoje, 9 horas da noite, estou alcoolizado e fique aí, até o próximo vídeo.